Então, a Copasa, ela tem uma postura proporcional, e aí que eu não estou defendendo a Copasa, lógico que tem várias pontuações em cada cidade, mas em regra, a minha pesquisa me revelou que a Copasa tem uma postura proporcional à postura do prefeito e daquele município. Por exemplo, Belo Horizonte, eu já disse que tem 90% da população que tem acesso a esgoto, né? E isso nos mostra que Belo Horizonte tem um fundo, para receber, habilitado para receber esse recurso, né, de todas as áreas possíveis. E Esmeraldas não recebe muito dinheiro que poderia receber simplesmente porque não assume essa responsabilidade e não faz, né? Então, a gente precisa mudar a nossa postura enquanto eleitor para que a gente coloque lá um prefeito e uma Câmara de Vereadores que realmente se preocupe com todas as áreas e principalmente com o alicerce de qualquer cidade, que é o saneamento básico. O saneamento básico é o alicerce que vai viabilizar a melhoria de todas as outras áreas. A gente não pode negligenciar quanto a isso. O pai de família que precisa de uma cidade melhor, com saneamento básico melhor para sua família. O vereador, que precisa fiscalizar a prefeitura, precisa fiscalizar os recursos que chegam na prefeitura, as obrigações do prefeito, se elas estão sendo cumpridas ou não, e muitas das obrigações não gera gasto de nenhum centavo. E os recursos que chegam na prefeitura, onde que eles estão sendo alocados? Né, em cada secretaria e em cada setor, na área da saúde, educação, uma questão muito grande que não é o assunto hoje, né, que é o Fundeb, que recebe muito, o município recebe muito dinheiro e como é que está sendo distribuído, né? Então, o cidadão, os vereadores e o prefeito, eles são responsáveis, é todo mundo. Não adianta, mas o prefeito não faz isso, não faz aquilo. Eu já apontei várias coisas que não estão sendo feitas, estão sendo negligenciadas, mas também o vereador que não fiscaliza a prefeitura. Se eu falar que tradicionalmente a Câmara de Vereadores é inerte, alguns vereadores vão ficar chateados comigo. Porque às vezes eles fizeram alguma denúncia pontual, mas o vereador, em 4 anos, ele tem que entregar muito mais do que tem entregado em Esmeraldas tradicionalmente. Nós temos que perceber isso, nós temos que aplicar a lógica. É só olhar para a cidade, é só olhar. A Esmeraldas é um palco onde tem-se ambientes de muitas irregularidades. E a Câmara de Vereadores, será que está fiscalizando isso? Por que não tem denúncias e mais denúncias? Já que Esmeraldas tem muita coisa errada. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, a questão do matadouro clandestino que tem, a gente sabe que tem Esmeralda, a questão do comércio de areia não regularizado, né, e que tem muita coisa errada ali, que pode ser um tema hoje em dia, que ninguém gosta de falar em Esmeraldas, porque é um ambiente até perigoso para se falar, né, tem que ter coragem e responsabilidade, mas que ninguém fala. Então nós temos que ter essa responsabilidade de cobrar, mas também de nos cobrar para nos qualificarmos enquanto cidadãos, para que a gente possa movimentar os vereadores, movimentar o prefeito, que a gente não só vota e vota com responsabilidade, como a gente tem que acompanhar em 4 anos. Tem muita gente que não sabe nem quem votou para vereador, nem em quem votou para prefeito, não ficaram sabendo nem que David Dias era um dos 10 candidatos a prefeito em 2020. Vocês sabiam que no meu plano de governo, quem aí sabe? O cargo-chefe do meu plano de governo era saneamento básico. Vocês sabiam que estavam previstos lá para a gente fazer tudo isso? Criar um Conselho Municipal de Saneamento Básico, habilitar um fundo municipal para a gente captar todos esses recursos que tem previsão, mas que muitas cidades não recebem simplesmente porque não fazem. E também a previsão de se criar lá um Conselho Municipal para cuidar dessa situação, que é, para mim, o setor mais importante do que segurança, mais importante do que a educação, do que a saúde. Na verdade, isso é saúde. Por quê? Porque é isso que vai dar estrutura. Você pode até discordar de mim, mas é o saneamento básico que vai dar um suporte para todas as outras áreas importantes correrem bem, evoluírem numa cidade. Então, a situação é essa. Eu espero que eu tenha tido
passado informações, né, que o cidadão esmeraldense muitas vezes não sabe, não faz ideia, né? A questão do marco regulatório de saneamento básico, eu gostaria de pedir para os senhores pesquisarem mais, porque é muito mais detalhado, é muito interessante, né? E a questão também a gente tem que saber que a prefeitura tem que fazer esse plano municipal, tem que habilitar um fundo municipal, tem que ter um conselho municipal. Se tiver e eu tiver equivocado, eu até peço desculpas, mas também não adianta ter e ser totalmente inoperante. É a mesma coisa que não ter, né? E para quem não sabe, antes de lançar minha candidatura, eu fiz uma campanha de conscientização política com 4 vídeos explicando como que a gente tem que qualificar o nosso voto e votar com maior responsabilidade. Nós temos que ter, baseado em alguns pressupostos, pegar os nossos candidatos e colocar debaixo desses pressupostos para a gente qualificar o nosso voto, porque é óbvio que a gente está escolhendo mal, e assim há décadas, os nossos representantes em Esmeraldas. 3 bases para resumir aqui a minha campanha de conscientização política. Um vereador, um prefeito, ele tem que ser honesto. Primeira coisa mais importante, tem que ser honesto, tem que ter princípios, valores e ser honesto, né? Isso é fundamental. Segunda coisa mais importante, ele tem que ter capacidade técnica e intelectual, ele tem que ter disponibilidade de estudar, de entender o contexto político nacional, mundial, estadual e principalmente municipal. E a terceira coisa que serve como base para essas duas, ele tem que ter coragem. E não ter coragem de ir lá na prefeitura e pedir para abrir as pastas lá das secretarias e ver o que está entrando, ver o que está saindo, ver onde que está saindo. Não ter capacidade de elaborar um projeto que vai ajudar a população e não os seus, né? De votar com responsabilidade, de aprender, de estudar um projeto do outro vereador, se realmente ele não tem maracutaia, não tem armadilha ali, para poder votar consciente, né? E principalmente uma pessoa que tem muito poder, que é o presidente da Câmara, que vai decidir o que vai ser pautado para votação e o que não vai. E, gente, a gente tem que parar com mediocridade, no sentido de fazer projetos para mudança de nome de rua. Que mais que tem lá que a gente pesquisar? Tem muito lá. Questão de quebra-mola, coisas assim que podem ser feitas, ok, pode ser feito, mas tem coisas assim infinitamente mais importantes do que essas coisas pequenas. A gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que cuidar da segurança, a gente tem que cuidar da educação, tem que combater essas doutrinações que a gente sabe que tem nas escolas, e a gente tem que pedir e exigir dos prefeitos, dos governantes, para abrir a cidade, para a gente receber empresa aqui, para gerar emprego, gerar recurso. Esmeraldas recebe muito pouco, não dá para com os recursos próprios levar para frente a cidade. A gente sabe também que tem muito dinheiro no caixa advindo de uma tragédia que tem que ser aplicado rapidamente onde é preciso. E eu pergunto, cadê a fiscalização, né? Então a gente tem que, primeiramente, o eleitor, ele tem responsabilidade para cuidar da sua escolha, do seu voto, do vereador e do prefeito, e obviamente também do deputado, senador, governador e presidente. E ele tem que ter uma postura de acompanhar, não só nas eleições, mas em 4 anos, a política da sua cidade e do seu país. Tá bom? Então eu espero que eu tenha contribuído. E na quarta-feira que vem, eu ainda não sei o tema que eu vou abordar, mas eu vou procurar abordar os temas mais importantes. Saneamento básico, obviamente, é o tema que eu acho que é um dos mais importantes, tanto que é o meu carro-chefe do meu plano de governo lá de 2020. E Deus abençoe, muito obrigado. Até a próxima. É só confiar, 22.000 é só votar. Cristão e pela família ele vai agir. Com fé e compromisso a cidade vai seguir.